Bem, então continuando aqui a leitura dos discursos edificantes do Soren Kierkegaard, aqui iremos para a terceira sessão dos discursos edificantes em diversos espíritos. Soren Kierkegaard. Então, continuar são bastante profícuas essas leituras, de uma profundidade espiritual imensa, são realmente edificantes, como diz a palavra. O Evangelho dos Sofrimentos, a terceira parte, terceira sessão. O Evangelho dos Sofrimentos, Discursos Cristãos por Soren Kierkegaard, Copenhague, 1847. Século XIX aqui essa obra. No sumário diz: o que se inclui no pensamento de seguir a Cristo e o que há aí de alegrativo? Como pode o fardo ser leve quando o sofrimento é pesado? O alegrativo que há em que a escola dos sofrimentos forme para a eternidade. O alegrativo no fato de que o ser humano em relação a Deus sempre sofre, enquanto como culpado. O alegrativo que se encontra no fato de que não é o caminho que é apertado, mas sim, por outro lado, o aperto é o caminho. O alegrativo que há em que, mesmo quando o sofrimento mais pesa, a felicidade da eternidade ainda tem a preponderância. O alegrativo que há em que a franqueza consegue, sofrendo, retirar o poder do mundo e tem o poder de transformar escárnio em honra, derrota em vitória. Delict, alegrador, próprio para alegrar, fator de alegria, aquilo que alegra. Farbanelzef, ultraje, aqui é escárnio, é ultraje. Undergang, em honra e em vitória. Derrota em vitória. Queda, ruína, destruição, perdição. Parece com a palavra alemã, Untergang, né? Zaya, triunfo, em vitória, em triunfo. O alegrativo que há em que a franqueza consegue, sofrendo, retirar o poder do mundo e tem o poder de transformar escárnio em honra, ultraje em honra, derrota em vitória, ruína em triunfo, queda em triunfo, destruição em triunfo, perdição em triunfo. Prefácio. Estes discursos cristãos, que em mais de um aspecto não são, e consequentemente por mais de uma razão não são chamados, de jeito nenhum, sermões, não estão destinados a satisfazer a curiosidade de um instante ocioso. Se ao contrário, tão somente um único sofredor, que talvez também se tenha extraviado em muitos pensamentos, graças a eles vier a achar mais leve um instante pesado, a encontrar neles alguma pegada orientadora em meio aos muitos pensamentos, então o autor não se arrependerá do destino deles. É o Evangelho dos Sofrimentos, não como se o assunto se exaurisse com tais discursos, mas porque cada discurso é um gole, louvado seja Deus, deste inexaurível conteúdo, não como se o discurso isolado fosse exaustante, mas sim porque cada discurso sorve bem do fundo até descobrir a alegria. Prefácio. Oração. Tu que outrora caminhaste, tu mesmo pela terra, deixando para trás uma pegada que devemos seguir. Tu que do teu céu segues a olhar para baixo, para cada caminhante, fortaleces o cansado, encorajas o tímido, o timorato, desalentado, conduzes de volta o extraviado, dás alívio ao combatente, tu que de novo no final do dia retornarás para julgar a cada um, se ele te seguiu. Nosso Deus e nosso Salvador, deixa teu modelo pairar bem nitidamente ante o olhar da alma para espalhar as nuvens, dá força para inalterado ter apenas isto diante do olhar, que nós, ao nos assemelharmos a ti e ao te seguirmos, possamos encontrar o caminho adequado para o juízo, pois afinal cada ser humano deve apresentar-se ao juízo, ó
mas também graças a ti chegar à felicidade lá junto a ti. Amém. Repetir aqui essa oração. Tu que outrora caminhaste, tu mesmo pela terra, deixando para trás uma pegada que devemos seguir. Tu que do teu céu segues a olhar para baixo, para cada caminhante, fortaleces o cansado, encorajas o tímido, o desalentado, o timorato, conduzes de volta o extraviado, dás alívio ao combatente. Tu que de novo no final do dia retornarás para julgar a cada um, se ele te seguiu, nosso Deus e nosso Salvador. Deixa teu modelo pairar bem nitidamente ante o olhar da alma para espalhar as nuvens. Dá força para inalterado ter apenas isto diante do olhar, que nós, ao nos assemelharmos a ti e ao te seguirmos, possamos encontrar o caminho adequado para o juízo, pois afinal cada ser humano deve apresentar-se ao juízo, mas também graças a ti chegar à felicidade lá junto a ti. Amém. Lucas 14, 27. Quem não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Orientação no caminho da vida é algo que em verdade se oferece bastante e não é de admirar, posto que cada desvio da rota se apresenta como sendo uma orientação. Mas enquanto os desvios são muitos, a verdade é contudo uma única, e só a única, que é o caminho e a vida. Só uma única orientação que em verdade conduz o ser humano pela vida até a vida. Milhares e milhares levam um nome, com o qual se assinala que eles escolheram esta orientação, que eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo, a partir do qual se chamam de cristãos e que eles são servos dele, quer sejam de resto senhores ou servidores, escravos ou livres, homens ou mulheres. Eles se chamam a si mesmos de cristãos, e eles se chamam também por outros nomes, mas todos estes assinalam a relação para com esta orientação. Eles se denominam crentes e assinalam com isto que são homens caminhantes, estrangeiros e peregrinos no mundo. Hebreus 11, 13. Pois não se reconhece um caminhante com tanta certeza pelo bastão em sua mão. Muita gente poderia afinal segurar um cajado sem ser um viajante. Como o chamar-se a si mesmo de crente com certeza mostra que se está numa viagem, pois fé significa justamente o que eu procuro não está aqui, justamente por isso eu o creio. Fé significa precisamente a inquietude profunda, forte, bem-aventurada que impulsiona o crente para que ele não possa aquietar-se neste mundo. De modo que se ele se aquietou completamente também cessou de ser um crente, pois um crente não pode assentar-se calmamente, tal como a gente se assenta com o cajado na mão. Um crente caminha adiante. Os fiéis, os que creem, os crentes. Eles se denominam a comunidade dos santos. E com isto assinalam que deveriam e teriam de ser aquilo em que esperam algum dia se tornar, quando a fé for deposta e o cajado largado ao chão. Eles se denominam portadores da cruz e assinalam com isto que o seu caminho pelo mundo não é leve como uma dança, mas pesado e penoso, apesar de que a fé é para eles também aquela alegria que vence o mundo. Pois tal como o barco, ao mesmo tempo em que viaja ligeiro com a vela ao vento, sulca profundamente o pesado caminho através do oceano, assim também é fácil o caminho do cristão quando se olha para a fé que vence o mundo, mais difícil quando se olha para o penoso trabalho no fundo. Eles se denominam seguidores de Cristo, e é junto a esta denominação que nós, desta vez, queremos nos demorar, meditando sobre o que se encontra no pensamento de seguir o Cristo e o que de alegrativo se encontra aí. O que se encontra no pensamento de seguir o Cristo e o que de alegrativo se encontra aí. Quando o ousado guerreiro avança corajosamente e com seu peito apara o ataque das flechas do inimigo,
mas também dá cobertura ao seu tenente, que segue atrás dele. Pode-se dizer então que este tenente lhe segue atrás? Quando a esposa amante, naquilo que ela mais ama na vida, em seu marido, pretende ter o belo modelo que ela desejava alcançar na vida, e ela então femininamente, pois a mulher foi tirada do flanco do homem, caminha lado a lado com ele, apoiando-se nele. Pode-se dizer então que esta senhora segue atrás de seu marido? É pesado, difícil, o que provoca alegria, alegrador. Amo o patrão, chefe da família. Que quando o intrépido mestre ergue-se em seu lugar, cercado de zombarias, perseguido por invejas, quando todos os ataques dirigem-se apenas na sua direção, mas nunca apontam contra seus adeptos, que se unem a ele, pode-se dizer aí que estes adeptos seguem atrás dele? Quando a galinha vê o inimigo aproximar-se e por isso abre suas asas para esconder os pintinhos que vêm logo depois dela, pode-se dizer aí que os pintinhos seguem atrás da galinha? Não, assim não se pode falar. A relação tem de ser alterada. O ousado guerreiro tem de deixar a fileira, para que se possa mostrar se também o seu tenente seguirá após ele. Segui-lo-á na realidade efetiva do perigo, quando então todas as flechas apontarem para o seu peito. Ou se acaso o covarde virará as costas ao perigo, perderá a coragem por ter perdido o homem corajoso. O nobre senhor, ai, ele tem de se afastar para o lado, deixá-la, para que se possa mostrar se a triste viúva sem o apoio dele há de segui-lo. Ou se acaso ela, subtraída do seu apoio, também há de largar seu modelo. O mestre intimorato tem de ocultar-se ou tem de ser escondido num túmulo, para que se possa revelar se o adepto o seguirá. Resistirá num lugar cercado de zombaria, perseguido por invejas, ou se este viverá sua vida vergonhosamente abandonando seu posto, porque o mestre numa morte honrosa o deixou vago. Seguir atrás do outro significa então andar o mesmo caminho que fez aquele a quem se segue. Significa, portanto, que este não mais segue na frente de modo visível. E assim era, afinal, necessário que Cristo tivesse de ir embora, tivesse de morrer, antes que se pudesse mostrar se o discípulo haveria de segui-lo. Já faz muitos anos desde que isto aconteceu, e contudo isto acontece ainda constantemente assim. Pois há um tempo em que Cristo quase visivelmente caminha ao lado da criança, caminha diante dela. Mas então vem também um tempo em que ele é levado para longe do olhar dos sentidos, e então na seriedade da decisão pode-se mostrar se um homem maduro há de segui-lo. Quando a criança tem permissão para se agarrar à saia da mãe, pode-se dizer então que a criança anda pelo mesmo caminho, do mesmo modo como a mãe o anda? Não, isto não se pode dizer. A criança precisa primeiro aprender a andar por si, a andar totalmente sozinha, antes que possa andar o mesmo caminho que a mãe e do mesmo modo como esta o anda. E quando a criança aprende a andar por si, o que é que a mãe tem de fazer? Tem de se fazer invisível, que o seu carinho permanece o mesmo, permanece inalterado. Sim, que ele justamente aumenta ao tempo em que a criança aprende a andar por si. Isto sabemos nós muito bem, mas por outro lado a criança talvez nem sempre o compreenda. Mas o que significa para a criança dever aprender a andar por si e totalmente sozinha? Significa, compreendido de modo espiritual, a tarefa que se coloca àquele que há de ser o seguidor de alguém. Ele terá de aprender a andar por si e a andar totalmente sozinho. Ai, como é estranho! Quase gracejando e sempre com um sorriso falamos sobre a preocupação da criança quando tem de aprender a andar por si. E contudo, talvez a linguagem não tenha nenhuma expressão mais forte ou mais emocionante ou mais verdadeira para a mais profunda tristeza do que andar por si e totalmente sozinho. Que o cuidado no céu permanece inalterado. Sim, se fosse possível, ainda mais preocupado neste tempo cheio de perigo. Isto nós o sabemos.
mas pode não ser compreendido o tempo todo enquanto se está aprendendo. Seguir após significa então andar por si totalmente sozinho pelo caminho que o mestre andou. Não ter ninguém à vista com quem a gente possa aconselhar-se. Ter de escolher por si. Ter de escolher por si. Em vão gritar como a criança grita em vão, pois a mãe não se atreve a auxiliar visivelmente. Em vão desesperar, pois ninguém pode auxiliar, e o céu não se atreve a auxiliar visivelmente. Ser auxiliado, porém, de modo invisível, isto é justamente aprender a andar por si, pois é aprender a conformar sua mente de acordo com a do mestre, o qual, no entanto, não é visto de modo perceptível. Andar por si. Sim, não há nenhum ser humano que possa escolher por si, ou em último e decisivo sentido, aconselhar-te no que se refere ao que é a única coisa importante, aconselhar-te decisivamente na questão da tua felicidade. E se por acaso houvesse muita gente disposta a isto seria apenas em teu prejuízo, por si mesmo. Pois quando já tiveres escolhido, de certo haverás de encontrar companheiros de caminhada. Mas no instante decisivo, e a cada vez que há perigo de vida, aí tu ficas sozinho. Ninguém ouve tua solicitação, ou atenta para tua queixa febril, e contudo, há bastante ajuda e solicitude no céu. Mas são invisíveis. Ser auxiliado por estas significa justamente aprender a andar por si. Esta ajuda não vem de fora e agarra tua mão. Não apoia como um ser humano amável apoia o enfermo. Não te faz recuar com força quando tu te extravias. Não, só quando cedes totalmente, renuncias a toda vontade própria e te entregas com teu coração e tua mente mais íntimos. Só então chega a ajuda no invisível. Mas assim tu já terás andado justamente sozinho. Não se vê a pulsão poderosa que conduz a ave pelo longo caminho. A pulsão não voa à frente e a ave atrás dela. É como se fosse a ave que encontra o caminho. Assim também não se vê o mestre, mas apenas o seguidor, que se assemelha a ele, como se o próprio seguidor fosse o caminho, justamente porque ele é o verdadeiro seguidor, que anda por si pelo mesmo caminho. É isto que se encontra na ideia de seguir alguém. Mas seguir o Cristo significa tomar a sua cruz sobre si, ou como está dito no texto que lemos, carregar sua cruz. Carregar sua cruz significa negar-se a si mesmo, como Cristo o explica quando diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Esta era também a disposição que havia em Cristo Jesus, que não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo e permaneceu obediente até a morte. Sim, até a morte na cruz. Filipenses 2,5. Assim foi o modelo, assim tem também de ser o seguimento. Mesmo que seja um trabalho demorado e penoso negar-se a si mesmo. Uma cruz pesada para tomar sobre si, uma pesada cruz para arrastar e que, no entanto, conforme a indicação do modelo, deve ser carregada em obediência até a morte, para que o seguidor, se ele não morrer na cruz, todavia se assemelhe a um modelo ao morrer com uma cruz nas costas. Uma boa ação, uma resolução magnânima, não significa negar-se a si mesmo. Ai, assim se aprende talvez no mundo, porque mesmo assim é tão raro de se ver, que por isso o que ocorre raramente é visto com assombro. Mas o cristianismo ensina diferente. Cristo não disse ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai e vende todos os teus bens e os dá aos pobres. Há muita gente, mesmo esta exigência isolada já pareceria exagerada e estranha. Talvez nem se chegasse a admirar o jovem, caso ele o fizesse, mas sorrir dele como de um tipo original ou ter pena dele como de um maluco. Porém, Cristo fala diferente. Ele diz: vai lá, vende o que tens e dá-o aos pobres, e vem, toma a cruz e me segue. Marcos 10, 21.
Portanto, vender seus bens e dá-los aos pobres, isto não é pegar a cruz, ou é no máximo o bom começo para apanhar a cruz e seguir após Cristo. Dar tudo aos pobres é a primeira coisa, significa, já que a linguagem permite afinal uma inocente engenhosidade, apanhar a cruz. O seguinte, a continuação prolongada consiste em carregar sua cruz. Isto tem de acontecer no dia a dia, não de uma vez por todas. E nada pode haver aí que o seguidor não esteja disposto a renunciar em autoabnegação. Seja num ponto insignificante, como se diz, em que ele não queira renunciar a si mesmo, seja algo de grande, não faz nenhuma diferença essencial, pois a insignificância torna-se justamente de significado infinito como culpa pela discrepância com a exigida autoabnegação. Talvez tenha havido alguém que estivesse disposto a fazer o que o jovem rico não fez, na esperança de com isto ter completado o máximo, e que contudo não se tornou um seguidor, porque permaneceu parado, virou-se e olhou para trás, para ver sua grande façanha. Ou talvez tenha andado para frente e contudo não se tornou seguidor, porque achava ter feito algo de tão grande que as insignificâncias não fariam diferença. Ai, de onde será que provém que o mais difícil de tudo seja o negar-se a si mesmo nas coisas insignificantes? Não seria porque um certo amor de si enobrecido também consegue aparentemente negar-se a si mesmo nas coisas grandes? Mas quanto menor, quanto mais insignificante, quanto mais humilde for a exigência, tanto mais ultrajante para o amor de si. Porque este, em relação a uma tal tarefa, está totalmente abandonado por representações pomposas, suas próprias e dos outros. Mas tanto mais humilde é justamente por isto a autoabnegação. De onde será que provém que seja a coisa mais difícil de todas o negar-se a si mesmo, quando se vive sozinho e como num rincão? Não seria porque um certo amor de si enobrecido também consegue aparentemente negar a si mesmo, quando muitos estão olhando em sua direção? Mas tão pouco como não faz nenhuma diferença essencial. Qual é a diferença em que um homem individual, em relação à sua situação, nega-se a si mesmo, de modo que um mendigo possa incondicionalmente negar-se a si mesmo, igual como o pode um rei? Assim também não faz nenhuma diferença essencial, qual seja a diferença em que o homem deixa de negar-se a si mesmo, pois a autoabnegação é afinal justamente a interioridade de negar-se a si mesmo. E este é um trabalho pesado e penoso, pois de certo a autoabnegação consiste em jogar fora os fardos, e poderia assim parecer algo bastante fácil. Mas é, contudo, pesado ter justamente de jogar fora os fardos que o amor de si tanto gostaria de carregar. Sim, com tanto gosto, que até fica especialmente difícil para o amor de si compreender que se trata de fardos. Seguir após Cristo significa negar-se a si mesmo e significa também andar pelo mesmo caminho como Cristo o andou, na figura humilde do servo, carente, abandonado, escarnecido, não amando o mundo e não amado por este. E também significa andar por si mesmo, pois aquele que em autoabnegação renuncia ao mundo e a tudo que pertence ao mundo, renuncia a qualquer relação que de outro modo tenta e cativa, de modo que ele não vai cuidar de seu campo, nem de seus negócios, nem se casa. Aquele que, se fizer necessário, não ama de certo o pai e a mãe, a irmã e o irmão, menos do que antes, mas ama tanto mais Cristo, que até pode dizer que odeia aqueles. Ele anda, pois, por si no mundo inteiro. Sim, nas correrias da vida, para lá e para cá, viver assim parece ser uma coisa difícil, impossível já de julgar se alguém vive efetivamente assim. Mas não nos esqueçamos de que é a eternidade quem deve julgar de que modo a tarefa foi resolvida, e que a seriedade da eternidade deve ordenar o silêncio da vergonha em relação a tudo o que é mundano, sobre o que frequentemente se falava no mundo.
Pois na eternidade não serás interrogado sobre o tamanho da fortuna que deixas. Sobre isto interrogam os sobreviventes, nem sobre quantas batalhas ganhaste, quão inteligente tu foste, quão poderosa a tua influência. Isto se torna tua fama na posteridade. Não, a eternidade não perguntará o que resta de mundano depois de ti no mundo. Porém ela te perguntará que riqueza acumulaste no céu, quão frequentemente venceste sobre teu gênio, que domínio exerceste sobre ti mesmo, ou se neste ponto foste um escravo, quantas vezes te dominaste a ti mesmo em autoabnegação, ou se jamais o fizeste. Quantas vezes em autoabnegação estiveste disposto a fazer sacrifícios por uma boa causa, ou se jamais estiveste disposto a tal. Quantas vezes em autoabnegação tu perdoaste o teu inimigo, talvez 7 vezes, ou 70 vezes 7. Ou quantas vezes tu em autoabnegação suportaste injúrias pacientemente, ou sobre o que tu sofreste, não por tua própria culpa, por causa de teus propósitos egoísticos, mas o que sofreste em autoabnegação por causa de Deus. E aquele que se interrogará, o juiz, de cujo juízo não poderás recorrer a nenhum superior. Não foi um comandante que conquistou reinos e países, com quem poderias comentar sobre tuas façanhas terrenas. Seu reino não era, justamente, deste mundo. Ele não era um purpurado de quem poderias procurar a distinta companhia, pois ele só vestiu a púrpura para ser humilhado. Ele não era poderoso em virtude de sua influência, de modo que pudesse desejar ser iniciado em 3 segredos mundanos, pois ele era tão desprezado que um homem distinto só ousou procurá-lo protegido pela noite. 224. Alusão a Nicodemos. Já é sempre um consolo reunir-se com seus iguais. Quando se é covarde, não precisar então apresentar-se ante um tribunal de guerreiros. Quando só se ama a si mesmo e só se pensa no mundo, não precisar então ser julgado por pessoas abnegadas. E este juiz não apenas sabe o que é a autoabnegação, ele não apenas sabe julgar de tal modo que nenhum equívoco possa ocultar-se. Não, sua presença é aquilo que julga, que faz tudo calar ou empalidecer. Daquilo que mundanamente se apresentava tão bem no mundo, era ouvido e visto com admiração. Sua presença é aquilo julga, pois ele era a autoabnegação. Ele que era igual a Deus, assumiu a figura de um humilde servo. Ele que podia ordenar legiões de anjos, sim, sobre a criação e a ruína do mundo. Ele andou indefeso por aí. Ele que tinha tudo em seu poder, renunciou a todo o poder, não conseguia nada fazer por seus caros discípulos, mas apenas oferecer-lhes a mesma condição da humildade e do ultraje. Ele que era o Senhor da criação, forçou a própria natureza a comportar-se tranquilamente, pois foi somente depois de ele ter entregado o Espírito que a cortina se rasgou e os túmulos se abriram, e as forças da natureza traíram quem era ele. Se acaso isto não é autoabnegação, então o que é autoabnegação? Era isto que se encontrava neste pensamento, seguir após Cristo. Mas vamos refletir agora sobre o que há de alegrativo neste pensamento. Meu ouvinte, minha ouvinte, se imaginares um jovem que se encontra no início de sua vida, onde muitos caminhos se abrem para ele, perguntando-se em qual carreira poderia desejar ingressar, não é verdade que então ele se informa minuciosamente aonde conduz cada um dos caminhos, ou o que dá no mesmo busca informar-se sobre quem já percorreu este caminho? Então nós lhe mencionamos os nomes famosos, elogiados, gloriosos deste caminho, cuja memória se conserva entre os homens. No início nomeamos talvez vários, para que a escolha possa ficar em relação com a possibilidade do jovem, para que a riqueza da instrução que se oferece possa ser abundante, mas ele mesmo, dirigido por sua necessidade interior, realiza uma seleção mais restrita. Por fim, resta-lhe apenas um único e exclusivo,
que a seus olhos e pelo seu coração é o mais proveitoso dentre todos. Aí então o coração deste jovem bate mais apressado, quando entusiasmado menciona este nome, para ele um único, e diz: por este caminho eu quero andar, pois por este caminho ele andou. Não queremos agora distrair a atenção ou desperdiçar tempo mencionando tais nomes, pois só há, afinal de contas, apenas um único nome no céu e na terra, um único exclusivo e, portanto, apenas um único caminho a escolher. Se um ser humano há de escolher em seriedade e escolher certo. Com efeito, deve haver vários caminhos, dado que um homem deve escolher, mas tem de haver também apenas um único por escolher. Se acaso a seriedade da eternidade há de repousar sobre a escolha. Uma escolha para a qual vale que tão bem se pode escolher, uma quanto outra não tem a seriedade eterna da escolha. Como a escolha é preciso que incondicionalmente haja tudo a ganhar e tudo a perder, caso a escolha deva ter a seriedade da eternidade, ainda que, como foi dito, tenha de haver uma possibilidade para se poder escolher algo de diferente, para que realmente possa haver uma escolha. Há apenas um único nome no céu e na terra, somente um único caminho, somente um único modelo. Aquele que escolhe seguir após Cristo, escolhe um nome que está acima de todo nome, o modelo que está elevado acima de todos os céus, mas contudo também tão humano que ele pode ser modelo para um ser humano, para que seja nomeado e possa ser nomeado no céu e na terra, em ambos os lugares como o mais elevado de todos. Pois há modelos cujos nomes podem ser mencionados somente na terra, mas o mais elevado de todos, o único, tem de possuir justamente esta característica exclusiva, pela qual, por sua vez, ele é reconhecido como sendo o único, por ser nomeado tanto no céu quanto na terra. Este nome é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é alegrador ousar escolher andar pelo mesmo caminho que ele andou? E no discurso perturbado e perturbador do mundo, o pior é que, às vezes, o simples e o sério soam quase como uma brincadeira. Aquele homem que, por certo, exerceu o maior poder que jamais foi exercido sobre a terra, chama-se a si mesmo, orgulhosamente, o seguidor de Pedro, o sucessor de Pedro, o Papa dos Católicos. Mas que tal ser seguidor de Cristo? Sim, isto não tenta o orgulho, isto se oferece igualmente para o mais poderoso de todos e para o mais humilde de todos, ao mais sábio de todos e ao mais simples de todos, o que afinal, por sua vez, é justamente o feliz. E será que é talvez tão glorioso tornar-se o excelente, em que nenhum outro ser humano pode tornar-se? Não seria isto antes o que não tem consolo? Será tão glorioso alimentar-se na prataria, quando outros passam fome, habitar palácios quando tantos não têm a proteção de uma casa, ser o erudito, aquilo que nenhuma pessoa simples pode vir a ser, possuir um nome neste sentido de que milhares e milhares estejam excluídos. Será isto tão glorioso? E se esta diversidade ambientada na inveja da vida terrena fosse o máximo, não seria acaso desumano e a vida não seria insuportável para o feliz? Quão diferente, por outro lado, quando a única coisa alegradora consiste em seguir após Cristo. Não pode haver alegria mais elevada do que esta, ser capaz de se tornar o máximo, e esta elevada alegria não pode, afinal, ser dada de modo mais franco, mais feliz e mais seguro do que pelo pensamento celeste, alegre e magnânimo, de que qualquer ser humano pode conseguir. Assim anda o que escolheu seguir após Cristo, avança pelo caminho, e quando ele tem de aprender a conhecer o mundo e o que este contém, a força do mundo e sua própria fraqueza. Quando o combate contra a carne e o sangue se torna angustiante, quando o caminho se torna pesado, os inimigos numerosos, amigo nenhum, aí a dor lhe espreme talvez este suspiro: eu ando só. Ouvi-me,
aqui, movi, meus ouvintes, minhas ouvintes, se uma criança que está a ponto de aprender a andar viesse chorando para o adulto e dissesse: eu ando sozinho, não lhe diria então o adulto: isto justamente é o magnífico, meu filho. E assim também ocorre com o seguir após Cristo, pois este caminho não é apenas tal como de resto se diz, que quando maior é a necessidade, mais próxima está a ajuda. Não, aqui, por este caminho, o máximo do sofrimento é o mais próximo da perfeição. Conheces algum outro caminho no qual seja este o caso? Em qualquer outro caminho ocorre o contrário. Se o sofrimento chega lá, então o peso é o preponderante. Sim, o preponderante a tal ponto que pode significar que se escolheu o caminho incorreto. Pelo caminho, ao contrário, pelo qual um homem segue após Cristo, o máximo do sofrimento é o que há de mais glorioso. Enquanto o caminhante suspira, ele se considera no fundo feliz. Vê, quando um homem acessa um outro caminho, antes precisa familiarizar-se com a incerteza do caminho. Talvez tudo ande bem e sem difíceis acontecimentos, mas talvez também possam acumular-se tantos empecilhos que ele nem consiga avançar por este caminho. Pelo caminho da autoabnegação, após Cristo, há, ao contrário, eterna segurança sobre o caminho. Por este caminho, as marcas do sofrimento são os sinais alegrativos a indicar que se está a avançar pelo caminho correto. Mas qual alegria é maior, afinal de contas, do que poder escolher o melhor de todos os caminhos, o caminho que leva ao mais elevado? E qual alegria é tão grande quanto esta, senão a de que o caminho é seguro por toda a eternidade? Contudo, ainda há uma última alegria feliz, incluída no pensamento de seguir após Cristo. Pois é verdade que este, como já se mostrou, não anda junto ao seguidor, tampouco visivelmente à frente dele, mas ele anda antes, e esta é a alegre esperança do seguidor: poder seguir após ele. Uma coisa é segui-lo no caminho da autoabnegação, e também isto era alegrador. Uma outra coisa é seguir após ele até a bem-aventurança. Quando a morte separa dois amantes e enfim o sobrevivente morre, aí dizemos: agora ela o seguiu. Ele foi antes. Assim Cristo foi na frente, e não meramente assim, pois ele foi primeiro para preparar o lugar para o seguidor. Quando falamos de precursores humanos, aí vale talvez que aquele que foi na frente tornou o caminho mais fácil para o que segue após ele. E quando o caminho de que se trata refere-se às coisas terrenas, coisas temporais, coisas imperfeitas, pode acontecer que o caminho se torne totalmente fácil para o seguidor. Isto não vale em relação ao cristão ou ao caminho perfeito da autoabnegação. Este caminho permanece sempre, no essencial, igualmente pesado para qualquer seguidor. Mas então vale num sentido totalmente diferente de Cristo o fato de que ele foi na frente. Ele não preparou o caminho para o seguidor ao andar primeiro, mas ele foi na frente para preparar o seguidor um lugar no céu. Um precursor humano pode, às vezes, dizer, numa inteira razão: agora ficou bem fácil de andar depois de mim. Agora o caminho foi aplainado e preparado e o portão está largo. Cristo, ao contrário, tem de dizer: vê, tudo está preparado no céu, se estás preparado para entrar pela porta estreita da autoabnegação e avançar pelo caminho apertado. Na agitação do mundo parece talvez muito incerto este lugar no além, mas aquele que em autoabnegação renunciou ao mundo e a si mesmo tem de ter se assegurado com isto de que existe um tal lugar. Em algum lugar tem de estar, afinal de contas, aquele que existe. Em algum lugar ele deve ter seu refúgio, mas no mundo do qual desistiu, ele não pode ter o seu lugar. Portanto, tem de haver um outro lugar, sim, tem de haver para que ele possa renunciar ao mundo. Oh, quão fácil não é compreendê-lo para um homem, caso ele realmente se tenha negado a si mesmo e ao mundo, e buscar comprovar na sua própria vida neste sentido, o quanto se está realmente seguro de que há um lugar assim no além.
e se a gente tem de verdade a sua vida assegurada eternamente, também é fácil. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos somente para esta vida, somos os mais dignos de pena de todos os homens. Isto também é certo, pois aquele que, por causa de Cristo, renuncia a todos os bens do mundo e carrega todos os seus males, caso não haja nenhuma bem-aventurança no além, terá sido enganado, horrivelmente enganado. Caso não haja nenhuma bem-aventurança no além, a mim me parece que teria de surgir uma tal, não somente por compaixão com um tal ser humano. Caso então o ser humano não se empenhe pelas coisas do mundo e pelos dias alegres, não se esforce por vantagens terrenas, nem ao menos as agarre quando elas se oferecem. Caso ele escolha trabalho duro e incômodos, e o que então tem de acontecer? O trabalho ingrato, porque ele escolheu o melhor. Caso ele, quando tem de prescindir do mundano, nem ao menos tenha o consolo de saber que fez o melhor de si para ganhá-lo. Aí ele é, afinal, um tolo aos olhos do mundo. Ele é um miserável no mundo. Se não houvesse então nenhuma bem-aventurança no além, então ele seria o mais miserável de todos. Justamente sua autoabnegação o tornou assim, a ele que nem tentou ganhar as coisas do mundo, mas de livre e espontânea vontade desistiu dele. Se ao contrário há uma bem-aventurança no além, então ele, o miserável, contudo, é o mais rico de todos. Pois uma coisa é ser o mais miserável de todos no mundo, no caso de um mundo dever ser o que há de mais elevado. Uma outra coisa é ser o mais miserável de todos no mundo, caso haja a bem-aventurança, ou sê-lo, caso não haja a bem-aventurança. A prova de que esta bem-aventurança existe foi bem magnificamente executada por Paulo, pois não pode haver nenhuma dúvida a respeito disto, de que ele, sem a queda, teria sido o mais miserável de todos. Se ao contrário um ser humano procura assegurar-se neste mundo, procura assegurar-se da vantagem do mundo, aí então a sua asserção de que existe uma bem-aventurança no além não é exatamente convincente. Muito dificilmente convence outras pessoas, nem bem conseguiu convencer a ele mesmo. Contudo, a este respeito, ninguém julgue, ou cada um somente a si mesmo. Pois também isto de querer julgar os outros a este respeito é uma tentativa de assegurar-se a si mesmo neste mundo. Aliás, ele teria de entender que tanto o julgar quanto a bem-aventurança pertencem ao outro mundo. Ai, frequentemente se repetiu, com o correr do tempo, e a repetição permanece, que um foi primeiro, após o qual um outro ser humano aspira, e a quem este deseja seguir. Mas jamais algum ser humano, algum amado, jamais algum mestre, jamais algum amigo foi na frente, para preparar um lugar para o seguidor. Como o nome de Cristo é o único no céu e na terra, assim também é Cristo o único precursor que foi na frente desta maneira. Há entre o céu e a terra apenas um único caminho, seguir após Cristo. Tanto no tempo quanto na eternidade só há uma escolha, uma única escolha, escolher este caminho. Só há na terra uma única esperança eterna, seguir após Cristo até o céu. Há na vida uma única alegria bem-aventurada, seguir após Cristo. E na morte uma única última alegria bem-aventurada, seguir após Cristo para a vida. Aqui é a primeira parte do discurso, né? Do Evangelho dos Sofrimentos. A gente vai continuar depois a segunda parte aqui, capítulo 2, parágrafo. O livro 2, capítulo 2, certo?